Você está sonhando em morar em Florianópolis, a Ilha da Magia? Praias paradisíacas, natureza exuberante e oportunidade de emprego. Parece um sonho, né? Mas antes de fazer as malas, você precisa conhecer a realidade de Floripa. Neste vídeo, vamos mergulhar fundo nos dados, analisar os prós e os contras e te ajudar a decidir se a Ilha da Magia é o lugar certo para você. Vou trazer dados oficiais do IBGE, segurança, emprego e muito mais. Você só precisa de uma folha de papel e caneta, apertar o play agora no canal Explora Brasil. Florianópolis está bombando. A população cresceu 25% em apenas uma década. De 421 mil habitantes em 2010 para 537 mil em 2020. Um crescimento explosivo, impulsionado pela busca por qualidade de vida, oportunidade de emprego e a beleza natural da ilha. Mas será que esse crescimento tem um preço? Enquanto outras capitais mantiveram um crescimento estável, Florianópolis foi a segunda que mais cresceu no Brasil. Mas o que atrai tantas pessoas para cá? E o que isso significa para quem está pensando em se mudar? Mais oportunidades, mais investimento, mas também mais desafios, especialmente a infraestrutura. E o que isso vai refletir na qualidade de vida dos moradores? Bem, a resposta pode ser tanto positiva quanto negativa, e isso depende de diversos fatores. Para quem está interessado em dados, vamos começar analisando a saúde, que é um dos aspectos mais importantes para qualquer cidade. Florianópolis tem algo muito positivo, um número bastante expressivo de UBS, Unidades Básicas de Saúde, para a quantidade de moradores. E o que isso significa na prática? Se você busca um bom acesso à saúde, isso é um ótimo sinal. Mas, como sabemos, a qualidade do atendimento é um aspecto muito subjetivo. Para quem mora em grandes centros urbanos como São Paulo, pode achar que esperar por uma consulta em Florianópolis é um luxo, enquanto outros que tiveram uma espera melhor podem achar que a espera é longa demais. Quando você pensa em saúde, uma maneira de avaliar se a cidade se preocupa com seus moradores é através do investimento em saúde primária. Esta é a base do sistema, onde você faz acompanhamentos preventivos, como consultas pediátricas, controle de diabetes, entre outros tratamentos regulares. Isso é excelente, principalmente quando comparamos com outras cidades como São Paulo, onde faltam centenas de UBS em cenários similares. Como falei lá no vídeo que faço uma análise de Curitiba, em São Paulo, no melhor cenário, faltam mais de 100 UBS, e no pior cenário, mais de 500. Então, Florianópolis sai muito na frente na questão de saúde e infraestrutura primária. Mas nem tudo são flores. As distribuições das UBS não são uniformes. Enquanto alguns bairros têm fácil acesso, outros podem enfrentar dificuldades maiores, dependendo da localização. Como pode ver no gráfico, quanto mais vermelho, mais concentração de unidades básicas de saúde. Fica mais na região central. Isso pode significar que seja por causa de mais moradores, certo? Só que quando analisamos todos os aproximadamente 2.140 estabelecimentos de saúde, indiferente dele ser público ou privado, mostra uma distribuição mais uniforme. Se você tem questões de saúde, vale a pena olhar a localização onde você vai morar e se tem saúde mais próximo ao lugar onde você pretende morar. Por falar em saúde, eu quero que você olhe esse gráfico aqui. Florianópolis apresentou um aumento expressivo nas internações por diarreia de 2018 para 2019. De 2020 em diante, os números continuam subindo. Guarde essa informação porque ela vai fazer mais sentido mais adiante. Só que antes, nós vamos falar sobre o perfil econômico da cidade. Os números não mentem. Florianópolis possui uma das melhores taxas de ocupações do país, ultrapassando 70% da população ocupada, ou seja, que estão trabalhando. Para comparação, São Paulo, com todo o seu poder econômico, mantém uma média de 50%. Apesar de uma leve queda entre 2014 e 2018, a taxa nunca ficou abaixo dos 63%. Florianópolis é a 21ª cidade com a melhor taxa de ocupação do país e a primeira em Santa Catarina. E se você acha que é só a quantidade que impressiona, não é. O salário médio em Florianópolis é de 5.361, o que é muito acima da média nacional. Esse número coloca a cidade em uma posição de destaque, não somente em Santa Catarina, mas no Brasil inteiro. Esse salário é 52% acima da média nacional e 21% maior que Curitiba. A cidade então ocupa a 11ª posição com os melhores salários do país.
Só que lembrando que isso é uma média, não significa que você vai ganhar. Por exemplo, você tem que entender que muitas vezes as médias também podem estar distorcidas. Vamos supor que tenha 3 pessoas numa sala e a renda média é de 33 milhões. Você acha que todo mundo é rico, mas eu não te contei que uma pessoa tem 100 milhões e as outras são moradores de rua. Isso distorce a média, então preste atenção nisso. Além disso tudo, Florianópolis tem mais de 57 mil empresas ativas, o que reforça sua posição como um polo econômico. Se você tem espírito empreendedor ou está buscando um bom lugar para crescer profissionalmente, a cidade pode oferecer ótimas perspectivas. Ela ocupa a 16ª posição nacional em número de empresas, isso é impressionante. Mas como em qualquer lugar, nem tudo é perfeito, certo? Quando nós falamos em questões básicas de saneamento e moradia. Quando falamos em saneamento básico, Florianópolis ainda tem grandes desafios. Apenas 57% das residências têm acesso à rede de esgoto, o que é muito baixo e muito abaixo do ideal para uma cidade do porte da capital catarinense. Isso pode ser um fator importante a ser considerado, especialmente quando pensamos em saúde pública e no impacto no meio ambiente. Afinal, a cidade é uma ilha e, em muitos casos, o esgoto não tratado é despejado no mar, o que pode causar grandes problemas como surtos de doenças. E falando em saúde, vale lembra que eu te mostrei o gráfico de diarreia? Que houve um aumento nas internações por diarreia entre 2018 e 2019, algo que reflete diretamente nos problemas de saneamento e coleta de esgoto. Esse dado, junto com outros problemas de infraestrutura, acabam afetando a qualidade de vida, especialmente em períodos de alta temporada, quando a cidade recebe um grande número de turistas e a pressão sobre os serviços públicos aumenta ainda mais. Em 2023, um surto de norovírus assustou moradores e turistas, que é um dos vírus responsável por doenças gastrointestinais. E será que esse paraíso está se tornando uma armadilha? Vamos continuar conferindo. Já falei que a cidade de Florianópolis ela está crescendo. E por falar em crescimento, vamos falar sobre a densidade demográfica. O que é isso? São quantas pessoas moram por quilômetro quadrado. Isso é um dado muito importante. Um ponto importante a ser considerado é que Florianópolis é a 6ª cidade de Santa Catarina com o maior número de habitantes por quilômetro quadrado. Ela não é a primeira, apesar de ser a capital. Isso significa que, apesar de ser uma cidade com muito espaço, ela está ficando mais densa passado a cada ano. Só que comparado a cidades como São Paulo ou Curitiba, ela tem uma densidade bem menor, o que pode ser um fator positivo para quem procura mais espaço e menos aglomeração. Por exemplo, se você for comparar com São Paulo, é um número bem inferior, chega a quase 10 vezes menos. São Paulo passa dos 7 mil pessoas por quilômetro quadrado e também é bem menor que Curitiba. O que você acha disso? Você acha que isso é um ponto importante? O equilíbrio entre a densidade populacional e a qualidade de vida é algo a ser considerado se você está pensando em se mudar. E se você está pensando em educação, se você tem filhos ou você está pensando em ter, a educação em Florianópolis ela deixa a desejar. Sendo bem sincero, são números ruins e os números mostram isso. No IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, que mede uma prova a cada 2 anos, tanto as escolas municipais quanto as estaduais ficam próximas ou abaixo da média nacional. Por exemplo, a educação fundamental nos anos iniciais. A média no Brasil foi de 5,7 para as escolas públicas, como você pode ver no gráfico. A municipal foi de 5,8 e a estadual foi de 6,0. Então, como podemos ver, a municipal foi dentro da média, só que a estadual em Florianópolis foi bem abaixo. Já nos anos finais do ensino fundamental, ficou assim. A média no Brasil, tanto estadual como municipal, foi de 4,9 e pública de 4,7. Dá para ver que a municipal está dentro da média do país, só que a estadual vem bem abaixo. Curitiba tem números superiores a Florianópolis, inclusive o Instituto Federal tem notas bem superiores a Florianópolis. Já o ensino médio, a média do ensino médio no Brasil é de 4,1, que já é bem ruim. O ensino médio consegue ser em Florianópolis abaixo disso. Só que lembrando que o ensino médio ele é uma administração estadual em todas as cidades. O ensino fundamental pode ter tanto estadual como municipal, mas o ensino médio é de responsabilidade do governo do estado. Agora, quando você pensa em pessoas com 15 anos ou mais,
a taxa de alfabetização é excepcional, é de 98,6, colocando ela como a 11ª melhor posição do país. Agora, um dos pontos a ser considerado é a segurança, porque isso a gente leva muito em consideração quando vai morar, porque o Brasil é um país perigoso, violento. Bom, Florianópolis ela foi considerada a segunda capital mais segura do Brasil. As taxas de violência ela vem caindo consistentemente desde 2017. Alguma coisa aconteceu ali, com índices muito inferiores ao de outras capitais. Para comparação com Curitiba, que foi o último vídeo que nós fizemos, Curitiba tem praticamente o dobro de homicídios por 100 mil habitantes. Como você pode ver aí no gráfico, Florianópolis vem melhorando cada vez mais as taxas de violência, como aparece para vocês. E ela também é ligeiramente um pouquinho abaixo da média do estado de Santa Catarina. Florianópolis é considerada a segunda capital menos violenta do país, perdendo para São Paulo. Só que você tem que entender o que eu sempre falo. Quando eu falei lá no vídeo sobre as cidades mais perigosas do Brasil, violência é uma coisa e sensação de segurança é outra. Por exemplo, São Paulo tem taxas muito baixas de homicídios, mas ninguém aqui se sente seguro. Eu não me sinto seguro. Agora você tem que entender que quanto maior for essas taxas de homicídio, mais a probabilidade dessa cidade ter muitos assaltos, ter muitos homicídios, ter muitos roubos. E quando eu passei lá por Floripa, a sensação das pessoas de segurança ela é bem melhor que São Paulo. Então a cidade ela tem pontos fortes. Mercado de trabalho aquecido, salários acima da média, ambiente favorável para empreendedores, excelente índice de segurança, qualidade de vida e belezas naturais, isso pesa bastante. Agora desafios, saneamento básico precário, tem a sazonalidade turística intensa, principalmente no final do ano. O pessoal que mora em Florianópolis reclama muito disso, que fica intransitável. Pressão na infraestrutura em alta temporada e educação pública com espaços para melhorias. Se você está pensando em morar em Floripa, pegue um papel, essa é a minha dica, divida no meio, coloque de um lado os pontos positivos e do outro os pontos negativos. Como aparece aí para vocês, coloquei um exemplo. Questões emocionais, distanciamento, dificuldade de se ambientar, isso é só um exemplo aí na tela. E você também deve visitar em diferentes épocas do ano antes de tomar sua decisão. Pesquise sobre o bairro específico onde você pretende morar e as oportunidades na sua área de atuação. Não vai pela cabeça dos outros. No final, é você que decide. E aí, Floripa combina com o seu estilo de vida? Se precisar de mais informações, deixe suas dúvidas aí no comentário que eu respondo ou o pessoal também ajuda. E não se esqueça de explorar o canal para analisar os municípios do Brasil. Aqui tem cidades incríveis para você